Buenas, tudo bem? Eu prometi uma vez, fazer mais vídeos falando de história aqui neste canal e devido a essas circunstâncias que a gente está vivendo aí, não tem momento melhor para a gente descobrir, desbravar mais a história do Reino Unido. E eu quero fazer até dois links, um deles com o que estamos vivendo, de fato, com a pandemia, e o segundo com outro vídeo que eu já fiz falando sobre a Grande Peste lá de 1665. Fica a dica para tu assistir depois, ou se tu quiser pausar agora e assistir aquele primeiro, tu que decide, a vida é tua, tá? Mas é sobre esse assunto também que a gente vai falar, até porque eu li uns negócios nas internets falando muito do Shakespeare. Shakespeare criou durante uma quarentena, ele escreveu não sei o que, Macbeth, King Lear, não sei o que, não sei o que lá. Será que ele fez tudo isso mesmo? Daí eu fui atrás e eu quero então compartilhar contigo as minhas descobertas. Primeiro vamos colocar em contexto, tá? Primeiro nossa linha do tempo. Falei que a Grande Peste foi em 1665. Falei naquele vídeo também, deve lembrar disso, né? Que tu já assistiu o vídeo, claro, tu é inscrito no canal, tu é fã, tu já viu toda a playlist de história que tem aqui também, tu sabe de tudo. E tu já viu que em 1603, que eu falei, que em 1603 teve um outro surto que matou 30 mil pessoas, e teve vários outros surtos, mas este 1603 vai ser o nosso foco principal desse vídeo. Naquele período também, a cidade, Londres, era muito suja, tinha muitos ratos na rua. Já falei no outro vídeo também, eles carregavam a pulguinha, levavam, picava, e aí a pulguinha picava, pegava a peste e transmitia para as pessoas. A população na época não sabia o que era, só sabia que ficava doente, que era transmissível, mas não sabia como. Então a casa inteira ficava em quarentena. 30 dias, geralmente era o período normal, Claro que também no período as pessoas não queriam ficar em quarentena, porque elas queriam ir trabalhar, afinal de contas elas iam fazer o quê? Passar fome, Elas iam comer o quê se não tivesse, se pegasse a gripezinha, Então, eles não queriam ficar em quarentena, e hoje, nessa pandemia que estamos vivendo, as pessoas não querem ficar em quarentena. Eu não quero ficar em quarentena, eu não quero ficar preso dentro de casa, eu queria ir trabalhar, mas é a opção melhor, porque claro que tu consegue reduzir a forma com que a doença se propaga, com que o vírus se propaga. Não interessa a faixa de idade, não interessa. E segundo, que é muito importante a gente lembrar, que naquele período também a população mais pobre não tinha respaldo, não tinha ajuda do governo, passava fome, passava frio mesmo, então eles iam trabalhar, iam pra rua, porque não tinha o privilégio que a gente tem hoje, que é ter governos que ajudam, porque a gente paga um imposto também alto para o governo, Então eles precisam nos ajudar, seja a gente uma empresa ou seja uma pessoa física, um profissional, um autônomo, um empregado, não interessa, o governo tem que ajudar. E eu não falo aqui do governo, da coroa britânica, eu não falo aqui de quem seja. A função do governo em tempos modernos, que é o que estamos vivendo, lembra, é ajudar as pessoas, estar do lado da sua população. Então é isso que o governo, seja ele qual for, do país que for, do partido que for, do lado que for, esquerda, direita, diagonal, para cima, não interessa. O número que tu digitou na urna não interessa. O governo precisa ajudar as pessoas, e as empresas também. Claro, precisa, mas é isso que a gente precisa lembrar de cobrar, todo mundo, seja o país que tu mora. Eu tô falando do governo britânico também, inclusive. Pois bem, mas aí tá, a gente já entendeu como é que era a população na época. Claro que a população mais pobre não era toda deixada de lado, porque foi criada até no final do período da Rainha Elizabeth I. Primeira, veja bem, não a segunda, ela não estava viva na época, apesar de muita gente achar que ela tem mais de 400 anos, foi criado o chamado Poor Rate, que era uma ajuda para a população mais pobre, mas era dada principalmente pelas comunidades, que tinham que dar comida, tinham que dar, ajudar, enfim, a população mais carente, Então isso foi feito. Agora vamos falar um pouquinho mais do Shakespeare, agora que a gente já tem o contexto da época. O Shakespeare nasceu durante um surto da peste lá na cidade dele, em Stratford-upon-Avon, que matou 25% da população da cidade dele. Ele se escapou, passam-se os anos, então as décadas, ele acaba vindo para Londres, e lá em 1592 a coroa ordenou para que fossem fechados todos os teatros.
Só que essa ordem foi dada ali na primavera, pro verão, mais ou menos onde a gente está agora também, né? A gente está agora, recém começou a primavera. O que isso quer dizer para os teatros naquele período? Hoje os teatros estão sofrendo com isso também, pela mesma questão econômica que a gente também está aflito. Eu me incluo, né? Vamos lembrar que eu sou guia turístico, eu tenho uma empresa aqui também preciso comer, mas o governo está ajudando, né? Então a gente está um pouquinho mais tranquilo. Mas sempre é bom prestigiar o trabalho, então já pensa no passeio que tu quer fazer mais para frente comigo, já pensa em comprar o meu e-guia, né, meu e-book, o Goody Play, etc, etc. Tá, vamos manter o foco. Na época, os teatros eram um pouco diferentes de hoje, porque eles não tinham iluminação elétrica, iluminação a gás, nem nada disso, né? Então, eles precisavam da luz natural. Se tu já foi no Shakespeare's Globe, talvez tu lembre que ele tem um buraco no meio, né? Ele é tipo uma arena. Isso é justamente para facilitar, para permitir a entrada da luz natural. Então, as peças, até alta temporada, até hoje do Shakespeare's Globe, é sempre nesse período de abril, maio para frente, né? Até lá por setembro, outubro. Até hoje é assim, porque até hoje o teatro também é assim. Eles fizeram do jeito bem fiel, né? Então, não foi uma coisa muito agradável pro período, pros teatros naquele período. Em 1597, 5 anos depois, né, da coroa ter ordenado que os teatros fossem fechados, Shakespeare publicou Romeu e Julieta. Foi publicado Romeu e Julieta, né? Então, a gente deduz o quê? O óbvio, na real, né? Que é que Romeu e Julieta foi escrito, sim, naquele período quando a peste, um dos surtos de peste estavam acontecendo. Claro que ele não estava em quarentena, não foi uma quarentena que durou anos ali, né? Mas, de fato, ele escreveu durante esses pequenos surtos que estavam acontecendo. Um momento até, né, na história que pode deixar isso claro é quando o mensageiro vai levar uma carta, né, pro Romeu, dizendo que a morte da Julieta foi fajuta, foi falsa, né? Foi feita uma poção ali para ela tomar e entrar num coma, e não era verdade. Só que o mensageiro, ele fica doente e ele tem que entrar em quarentena. Então a mensagem nunca chega pro Romeu. E aí da onde que vem essa inspiração, da onde que vem esses acontecimentos, né, da quarentena e tal, e ficou doente, Com certeza foi da peste que estava acontecendo naquele período, né? Então a gente tem um resquíciozinho do acontecimento, de um fato, né, lá no final do século XVI, da realidade do Shakespeare, que está refletida em Romeu e Julieta. Louco, né? Mais tarde ainda, em 1603, a rainha Elizabeth I morreu, né, em março de 1603, e aí o rei James VI da Escócia que assume o trono da Inglaterra, que aqui ele vira então James I, né? Quando ele assume, ele é coroado, então logo depois, claro, só que daí a coroação, as festividades de coroação são postergadas até o ano seguinte, até 1604, porque não tinha como fazer uma festividade com uma aglomeração de pessoas no meio de um surto de peste, né? Afinal de contas, agora sim vamos lembrar que em 1603 foi aquela que matou 30 mil pessoas. Então não dava para brincar naquele período, ter aglomeração de pessoas, não dava para sair ir em mercados e tirar selfie com as pessoas, né? Apesar de a gente às vezes achar que tudo bem, né? Que as coisas precisam seguir normalmente. Algumas das pessoas que estavam também nas festividades da coroação, que vamos botar numa linha do tempo, né? A coroação foi em julho de 1603, em março de 1604 é quando tiveram as festividades, e lá estavam os Kingsmen. Não aquele do filme, né, do Serviço Secreto, que é um filme muito bom, inclusive, mas sim os que antes eram chamados Lord Chamberlain's Men, depois viraram Kingsmen, que eram os atores reais, os atores do rei. E se suspeita que o Shakespeare era um deles também, porque ele fazia parte disso, só não se tem registro, evidências ou registros de fato que ele era um deles, né? De 1603, quando teve esse surto maior de 30 mil pessoas, né, mortas, até 1613, nesses 10 anos, foram 78 meses de quarentena. 78 meses de teatros fechados, mais de 6 anos que os teatros não puderam ter peças, não diretos, né? Não foi de um ano, do ano tal até ano tal, não, mas teve vários períodos de indas e vindas, e que isso tudo soma mais de 6 anos. Vamos continuar nossa linha do tempo, e aí em 26 de dezembro, Boxing Day, um dia depois do Natal de 1606, 2 anos então das festividades da coroação do rei James I, 3 anos então depois do surto também de 30 mil pessoas, né? O Shakespeare e a sua companhia fizeram ali a performance de King Lear, né, do Rei Lear,
pro rei James I lá na corte. Então, se tem evidência, baseado nisso, se sabe que sim, Shakespeare escreveu o Rei Lear, ou King Lear, como tu quiser, no meio daquele surto, no meio daquela epidemia de peste lá em 1603. Na peça também ele chega a lembrar Londres suja, Londres com o comércio fechado, né? É realmente considerada a peça mais sombria do Shakespeare, né, o King Lear. Tem o filme também com o Ian McKellen e tal, pode te dar uma base melhor da história. Mas tem até uma parte que o Rei Lear, ele roga uma praga na cena 4 no ato 2, dizendo vingança, em inglês seria vengeance, plague, death, confusion. Essa é a praga que ele roga lá para um outro cara. Então, vingança, praga, morte, confusão, né, atordoamento, né, isso que ele quer dizer, né, obviamente. Então, e ele lembra na peça a igreja tocando. Nossa, tem até um corvo aqui agora fazendo um som, uma trilha sonora aqui me ajudando. Mas o sino de igreja tocando também, né, sem parar, em determinados momentos. E na época da peste, né, lembrando do que ele viveu, né, as relações com que ele viveu para o que está na peça, o sino da igreja tocava cada vez que alguém morria. Olha o corvo de novo. Cada vez que alguém morria. Então, aquilo era sempre... E ele morava na frente de uma igreja, inclusive, né, pertinho da Catedral de St. Paul's, mas o sino que ele ouvia não era da St. Paul's, era da igreja na frente da casa dele. Então, claro que aquilo estava sempre na cabeça dele e é aquilo que ele refletiu ali, ecoou, se assim quiser, na peça dele, né? E o Shakespeare, né, lembrando que ele também tinha dois teatros que ele administrava e ele tinha uma companhia de teatro. Então não era uma coisa que ele ficou muito feliz em ter que fechar os teatros, em ter que parar a sua movimentação financeira, porque afinal ele era um empresário, né, afinal de contas, por causa da peste. Claro que ele não quis, mas olha como foi bom. Ele conseguiu escrever, ele conseguiu criar obras gigantes, né, e que estão aí até hoje, que são reproduzidas, né, no teatro, no Shakespeare Globe até hoje em dia. Então, assim, claro que não é uma coisa que eu queria, espero que não é uma coisa que tu queria também, ficar sem trabalhar nesse período. Não é para ficar de férias, né? É uma coisa que eu, como eu falei, não queria estar sem fazer meus passeios, sem guiar os meus passeios. Porém, é uma coisa que a gente precisa pensar num panorama maior e entender que é uma coisa que é necessária. Outra coisa só que eu quero comentar é que o rei determinou o fechamento das casas, que as casas entrassem em quarentena por 6 semanas, mesmo que só uma pessoa fosse diagnosticada com a peste. E também era muito comum as pessoas fazerem remédios caseiros, né? Pão com manteiga, para todo mundo era recomendado pão com manteiga, porque ele conseguia absorver, tinha vários entendimentos ali, né? E para os mais ricos era para ter pão com manteiga, vinagre e canela. Pão com manteiga, vinagre e canela, porque diziam que funcionava. Claro que é aquela coisa, vamos ver, isso aí funciona, hein? Funcionou para um, vamos tentar, vamos fazer, vamos passar adiante, Então, assim, já fica a dica também. Se não é comprovado, se o troço não é científico, se para uma pessoa funcionou, não quer dizer que para todo mundo vai funcionar. Então, essa questão de a gente assumir que um tratamento, mesmo que precoce, vá funcionar para todo mundo, não é de hoje, né? Era daquele período e hoje a gente vê como um pão com manteiga não funciona para combater a peste. Então, espero que a gente entenda algumas coisas, né, com a história, porque esse é o fundamento da história também, né? Não é só lembrar, não é só registrar coisas, mas a gente compreender como era a sociedade e como que uma sociedade pode ser hoje em dia e como virá a ser mais tarde, dependendo das atitudes que a gente tiver hoje. Que bonito esse final, né? Então tá, com essa reflexão me despeço. Vai lá no Instagram também, me segue, porque agora durante a pandemia eu tô postando várias coisas, fazendo várias lives e quiz. Lives todo mundo tá fazendo, né? Mas uns quiz, respondendo pergunta, enfim, tá bem ativo o negócio lá no Instagram. Tô te levando de carona, trazendo de carona aqui pra Londres também nesse período, tá bem? Então a gente se vê no próximo vídeo, te inscreve se tu for novo por aqui e até a próxima. Tchau!